quando você não tá com sorte. Eu fugi do meu pai aonde eu parei. Eu escapei daquela enrascada com a ajuda do velho Bruce Wayne. Voltando pra casa recebo a notícia de que meu pai morreu. Eu vi o segredo, se não foi a gangue, eu sei o que aconteceu. Salve, meus queridos Zés, tudo belezeira com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Hoje vai ser algo completamente insano, porque Core das antigas, Corezito da massa, lançou um vídeo sobre o iceberg de FNAF. Vai ser o primeiro iceberg que eu vou trazer no canal e ao mesmo tempo o primeiro vídeo com mais de 1 hora. Ainda mais que eu tenho certeza que eu vou pausar, eu vou querer falar alguma coisa, então vai ser mais de 2 horas e raquetada que tem aqui, 2 horas e 14. Tá ligado? Dessas 2 horas e 14, quanto tempo é o Core falando? 2 horas e 10, 4 minutos de propaganda, deve ter alguma propaganda aí no meio. Mano, então não vamos perder tempo, você meu querido, já cola com nós, tá? Já cola junto, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Aqui no canal tem vídeo, shorts, live praticamente todo dia, tá certo? E se você se inscrever, aí é mais certeza ainda que vai ter. Mas eu preciso que você venha junto com nós, demorou? Tamo junto? Então fechou, mano. Vamos logo começar essa bagaça aqui. Vamos ver o iceberg de FNAF. Muita coisa já foi acrescentada. Tem livros que eu não vi ainda, né? Que eu preciso ver. Tem alguns livros que eu não terminei. O pouco que eu sei, assim, da história, dá pra eu viver. Mas vamos falar com o especialista, né, mano? Vamos conversar com quem manja realmente do Paranauê. Vambora, Corezito, 1, 2, 3, vai! Presente de Natal pra vocês. Estou aqui hoje com o iceberg de FNAF. Eu vi a propaganda. Vários pedidos e acho que ao decorrer de todo esse tempo, a galera sempre queria que eu fizesse o iceberg de FNAF. E tá aqui, molecada. Finalmente vou trazer pra vocês. Caraca, tô trazendo o iceberg mais conhecido. Eu sei que tem vários outros icebergs de FNAF que vão trazer vários outros assuntos ou vão cobrir algumas coisas. Mas eu acho que esse aqui é o mais completinho que tem. Tá passando aqui do lado pra vocês darem uma olhada, bem aqui. E aqui basicamente vai ser o ponto de referência que eu sempre uso. E eu vou falar o vídeo todo, vai ter muita coisa pra falar, então senta aí que é finalmente o iceberg oficial aqui do canal de Five Nights at Freddy's. Então molecada, já deixa um gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, e muito obrigado já por estarem assistindo, presente de Natal pra vocês, espero que vocês gostem, porque né, dá um trabalho do caramba pra fazer, pra reunir todas as informações e editar tudo isso também. Então muito obrigado, e vamos lá então pro iceberg de Five Nights at Freddy's. Eu sei que essa altura você deve saber o que é um iceberg. É basicamente aquela estrutura onde no começo a gente tem a primeira camada, que é ali o topo, né? A gente vai ali nos assuntos mais de boa e vamos descendo para mais coisas profundas, onde estão as coisas realmente atacadas, que talvez você não sabia ou não conhecia. Então, molecada, sente-se, acomode-se, porque hoje o vídeo vai ser longo em e cima espero tá que vocês Rose, gostem. lá embaixo é o Jack. Como eu suspeitei, teve uma propaganda aqui nesse comecinho bem rapidinha da Blaze, tá? Então se você é maior de idade, você gosta desses jogos, tem lá o cupomzinho do Core, vai lá, o link do vídeo original tá aqui na descrição, né? O vídeo completo, sem essa minha cara aqui assistindo. Você vai lá e dá uma ajuda lá junto com o cupomzinho do Core, demorou? Vambora! Camada 1, a superfície. Rose, play. Camada 1, a superfície. Vem no teaser do Glamrock Freddy. Isso aqui aconteceu mais ou menos em janeiro de 2021, onde primeiramente tinha um teaser do Glamrock Freddy e ele tava tudo bem, tranquilinho ali e tal, sabe? Ali fazendo o show dele, mas depois o Scott Calton tratou de atualizar e trazer uma coisa bem diferente, onde tinha uma sombra um pouco em cima, que era uma sombra de uma coelha. Ela não tinha um nome ainda direito, a gente chamava tipo, sei lá, seguidora do Efton, Reluctant Follower, a gente chamava de muita coisa, mas na época a gente já meio que tava vendo que ela tava ali agindo, ela tava ali já aparecendo nos primeiros teasers do Security Breach.
criança dentro do Funtime Freddy. Isso aqui vai falar daquelas receitas, né, o blueprints, que basicamente são, sabe, por dentro do projeto do Funtime Freddy, e dentro desse projetinho tem como se fosse o corpo de uma criança. Se você olhar bem atentamente, tem realmente ali como se fosse o design de uma criança, onde talvez era pra capturar a molecada, e aí dentro do Funtime Freddy já tinha uma criança presa e sequestrada. Chica é fêmea. Bom, eu sei que a... Peraí, quê? Calma aí, eu tô olhando primeiro o bonequinho, do nada vem um Chica é fêmea. Calma aí, peraí. Irmão, vamos ser sinceros, é forçar muito a vista e usar a imaginação que você consegue ver uma silhueta. Mas, sei lá, mano, esse eu acho meio. Tá, vai. Mas era pra colocar criança dentro. Digo, isso é um fato. Agora, se tinha uma criança ou não, aí é outros 500, mas que... Caramba, a criança tá, tipo... Posição fetal dentro dele, credo. Agora vamos ver a Chica fêmea. Play. Já tinha uma criança presa e sequestrada. Chica é fêmea. Bom, eu sei que a galera fala das piadas de gênero, né? Mas realmente a Chica é uma personagem feminina. Eu falo da brincadeira desse negócio de animatrônico não ter gênero, mas sim, animatrônico tem, tá? É brincadeira minha, porque isso eu vou explicar ainda nesse iceberg o porquê da brincadeira do animatrônico não ter gênero. Vocês já vão ver, fica aí que vocês vão entender. A quinta criança secreta no FNAF 2. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer dentro do minigame do FNAF 2, onde a gente tá lá no Save Them. Até onde eu fui atrás é basicamente fazendo uma referência ao Golden Freddy. Onde o Golden Freddy ele pode aparecer naquele minigame, sabe? Onde tá aquele S, A, V, I. E a gente encontra praticamente, né, na nossa cara, a primeira vez, o William Afton. E aí então tem essa coisa da criança misteriosa, que seria a quinta criança. E a quinta criança ainda nessa época contava como o Golden Freddy. Por mais a gente sabe hoje que tem muito mais de 5 crianças, né, que acabaram morrendo na mão desse cara, mas nessa época, a quinta criança secreta seria desse minigame. E a quinta criança é o Golden Freddy. Save Them. De novo, já vinculando com o minigame que eu falei agora há pouco, é a voz de fundo que fica soletrando algumas letras. Seria, né, S-A-V-E-T-H-E-M, que seria Save Them, ou salve eles. E aí essa frase, né, fica meio estranha no fundo, mas é quando você junta todas as letras, aí forma a palavra e você entende. Ah, tem alguma coisa acontecendo aqui. 1987 no FNAF 1. Isso aqui também é outro easter egg que acontece quando você coloca na dificuldade da Custom Night do FNAF 1, 1987, e você pode já tomar o jumpscare do Golden Freddy na cara, na porrada, logo de cara, não tem conversa. É, de novo, easter egg, porque no FNAF 1 já era mencionado coisas de 1987, que é onde se passaria a pizzaria do FNAF 2. Principalmente de uma mordida um tanto quanto conhecida, né? A boa e velha mordida de 87, que aconteceu no FNAF 2. Barulho do nariz. Isso aqui vai fazer uma referência onde praticamente todos os FNAFs onde você pode apertar o nariz do Fred, ele vai fazer um barulhinho, né? Ele vai fazer um barulhinho se apertar o nariz dele. Então, é esse o meme. Então tem os pôsteres que você pode apertar o nariz do Fred e faz barulhinho. É só isso mesmo. O Scott é cristão. Isso aqui é uma coisa que a galera ainda fica meio biluteteia das ideias, porque o Scott Calton é sim cristão, e ele já trabalhou em várias produções de partes, sabe, de animações da Bíblia, inclusive aquele Stravinsky, que é esse Glob Glob Gab Galeb, que também é uma animação cristã, e várias outras animações cristãs que o Scott já trabalhou, acho que desde os anos 2000. Sim, o Scott Calton é bem antigo nesse negócio de animação 3D, e ele fazia muitas animações 3D para coisas bíblicas e para CD-ROMs da Bíblia na época que, né, eram as vacas magras e ele trabalhava com isso. Eu, pelo menos, tirava um troco, né, com essas coisas vindo de igreja. E sim, ele sempre foi cristão, acho que muitos anos já da vida dele. A galera derrete um pouco nesse assunto, por quê? Porque, pô, como pode um cristão fazer um negócio que as crianças morrem para lá e como é que pode, não sei o quê? Gente, cristão trabalha, independente do negócio. Obrigado, cristão é cristão e independente. Ele serve a Cristo, ele acredita em Deus e não tem problema nenhum em fazer essas coisas. Histórias são histórias, é entretenimento, molecada, sabe? É tudo por fim de entretenimento e o mistério, essas coisas. O que a pessoa reflete, tudo vai estar na obra. Vai estar, mas eu acho que é, sabe, diferenciar as coisas. Ele é cristão e fez uma franquia muito boa, né, dos ursos atacados. Não tem problema nenhum com isso. O final afogado de FNAF World. Isso aqui vai fazer referência ao Old Man Consequences, onde a gente pode entrar dentro daquele laguinho e a gente vai meio que morrer afogado. Esse final também tá na Ultimate Custom Night, onde a gente pega o Fredico e também vai pelo mesmo lago e pau. A gente meio que fica, sabe, afogado ali embaixo e tal. E
tem o finalzinho ali dentro do FNAF World. Tem muitas pessoas que deixaram essa tela passar e não sabiam que dava pra entrar no lago, mas sempre deu e também dá no FNAF World. Área da Juniors do FNAF 6. Isso aqui vai ser uma referência àquele restaurante que tem bem perto da casa do William Afton, ali no meio do caminho, que é a tal da Juniors, onde muitas pessoas teorizam que aquilo ali seria uma nova localização da Fred Fazbear Pizza. Seria basicamente o começo do primeiro restaurante. Por mais que não tenha nenhuma comprovação, não tenha nada, né? Porque a gente sabe que nessa época tinha a Fredbear's Family Diner, mas meio que é provável que já tinha um restaurante sim, meio que irmão da Fredbear's, onde seria essa Juniors. Mas nada disso é comprovado, é mais teoria da galera mesmo, mas tem esse lugar que é Juniors e que é bem perto da casa do William Afton. Fred dentro do banheiro das meninas. Pois é, muita gente acaba teorizando falando que a criança que possuiu o Fred seria uma menina, mas na verdade é um menino, né? Até onde a gente sabe, também pela própria história, pelos jogos e pelos livros, mas é o Fred dentro do banheiro das meninas. É só isso mesmo. O Scott quis colocar ele ali e basicamente ele tá ali. Mas é o menino que tá possuindo ele. Mas o Fred, ele é bem atacado, ele basicamente teleporta pras coisas. E é basicamente isso, é o Fred dentro do banheiro, né? Eu acho que ele colocou ali pra mais mostrar a cara do Fred na câmera, que ficava um pouco melhor, já que ele fez o banheiro das meninas e o dos meninos. Enfim, eu acho que não tem problema nenhum e tá tudo certo. É lógico. O final falso. Agora a gente vai voar lá pro Sister Location, onde tem o final do Energy, onde muita gente acreditou que ali seria verdadeiramente o final de Sister Location. E não era. Era mais um final onde tinha vários finais dentro da franquia. Eu sei que tem vários fake endings dentro de FNAF como um todo, mas esse aqui acho que foi o mais icônico, porque a galera acreditou que realmente não tinha mais nada pra fazer, mas ainda tinha um escritório da Custom Night, que a gente poderia destrancar, indo lá, sabe, no corredor, andando. Ali a gente descobriria o final verdadeiro do Michael Afton, aquela coisa dele andando todo ainda, sabe, pixelizado e tudo mais. Mas o final falso é o Energy entrando, né, enquanto a gente tá comendo uma pipoquinha. Praticamente isso. A mordida de 83. Bom, aqui é meio óbvio, a gente descobre a data do FNAF 4 por conta da televisão, que vai ter o tópico dela daqui a pouco, e aí a gente descobre que teve uma outra mordida antes de 87, que é a mordida de 83, que foi a mordida em cima da criança chorona, lá no FNAF 4, onde a gente tá nos minigames, o irmão mais velho vai lá e coloca, né, junto com os amigos dele, coloca a criança dentro da boca do Fredbear e acontece a mordida de 83. Fred na cozinha. Aqui praticamente é a mesma ideia do negócio do Fred no banheiro das meninas, onde a cada risada que ele der, dependendo se você tá lá na noite 4, 5, o Fred vai teleportando. Eu acho que na noite 3 ele também aparece, mas a cada risada nova, se você não ficar de olho na câmera, ele vai teleportando, né, até chegar em você. E aí ele vai, sai do palco, ele vai pra frente, vai pro banheiro das meninas, depois ele vai pra cozinha, depois ele vai pro corredor lá na frente, depois o corredor do seu lado, e depois ele tá colado na sua porta, e ele não vai sair dali de nunca mais até das 6 da manhã. Exotic Butters, ou também conhecida como as manteigas exóticas, que é o nosso prêmio, né, de consolação por passar por todo o ruim dentro da Sister Location. É um prêmio, né, que a gente poderia escolher, e aí o computadorzinho lá, o Hand Unity, joga um prêmio aleatório que dá Exotic Butters. E isso virou a piada, e tem Help Wanted, tem tudo que é lugar, essas manteigas pra tudo que é canto. Eu queria. As histórias do Candy Cadet. Essas são histórias escondidas dentro do FNAF 6, onde a gente tinha que ficar jogando, né, várias vezes. Ali no Candy Cadet ele poderia dar um doce, né, ou também contar uma história. Na verdade, ele conta 3 histórias, onde o sentido delas, mais ou menos, é que 5 coisas se juntam em uma, sabe? Tipo, tinha 5 crianças presas, aí a menina quis libertar todos, sabe? Somando todas as chaves e derretendo elas uma só. Tinha um cara que fez um negócio de gatinho, juntou 5 gatos num só. É uma história muito louca, mas é basicamente dando paralelo das coisas que rolaram, né? Das crianças, sabe? Sendo utilizadas lá no Sister Location e também em outros lugares, que a gente descobriu depois. O nome do cara de roxo é William Afton. Isso a gente descobriu por conta dos livros, né? O Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Ali tinha o nome do cara, e aí a gente meio que foi associando o que o livro foi contando, e aí o livro revela o nome William Afton. Isso nunca foi revelado nos jogos, porque nos jogos o nome dele é só Afton, e acabou. Mas nos livros tem pelo menos lá falando o nome dele. Fatos interessantes do jornal do FNAF 3. Bom, aqui é basicamente um easter egg, onde se você pegar o jornal do FNAF 3, tirando, né, o negócio do meio, que tá ali, tipo, tudo queimou, né, que é um dos finais de dentro do FNAF 3, em volta, aquele texto todo, são coisas que o Scott Calton acabou falando, né, de como que foi a produção de FNAF e tudo mais. Seria meio que tipo, eu tenho que preencher com um monte de texto, eu vou preencher, sabe, falando com a galera, e se a galera perceber, vai ter alguns segredinhos, né, legais, pra galera ver como é que foi a produção de Five Nights at Freddy's. Inglês, mano, passou
Os sussurros de Bonnie e Chica. Isso aqui no FNAF 1 a gente só tem esses dois animatrônicos que eles fazem uns barulhos meio esquisitos. Só a Chica e o Bonnie tem esses barulhos dentro deles, como se fosse alguém sendo torturado dentro da roupa, né? Dentro ali do animatrônico. Só a Bonnie e a Chica que faz esses barulhos. O Fred tem a risada, o Foxy tem lá a cantoria e o Golden Fred aparece gritando no seu ouvido e não tá nem aí. Mangle é um sim. Bom, aqui vem a piada do negócio do gênero dos animatrônicos. Porque a galera ficava perguntando pra caramba pro Scott qual é o gênero da Mangle. E aí o Scott Calton deu essa resposta aqui falando que a Mangle é um sim. Então é basicamente falando, cara, não se importa com isso, tá ligado? Deixa pra lá, a Mangle é a Mangle, sim, tá ligado? Ela não é nem menino nem menina, deixa ela lá e tá tudo certo, tá ligado? Por isso que aí veio a piada do animatrônico não tem gênero. Deixa o animatrônico não ter gênero. O animatrônico é um robô, cacete. O animatrônico é um robô. Meu Deus do céu, não é feito pra ter gênero mesmo. Ele pode ter feições de homem e mulher, mas não tem gênero, caramba. Enfim, aí veio a piada por causa disso. Respondi? Medidor tóxico. Isso aqui é uma das ideias que o Scott Calton decidiu retirar, porque a máscara do FNAF 2, se você abaixasse, ela ia ter um medidor tóxico, que é justamente pra te forçar a não ficar com a máscara o tempo todo, sabe? Se você não ficar com a máscara ali segurando. Mas a galera, né, percebeu, e o próprio Scott Calton, né, testando ali, percebeu que a máscara afasta os bichos também. Então você vai precisar colocar a máscara por muito mais tempo. Então ele decidiu remover esse negócio, porque senão o jogo ia ficar 1 bilhão de vezes mais difícil. FNAF 2 é um prequel. Prequel é basicamente quando um jogo que vai depois, né? Tipo uma sequência, tipo 1, 2, 3. Mas na verdade, a história dele é uma história que vai contar algo antes do primeiro jogo. Por isso se chama prequel, que seria algo que aconteceu antes, uma prequela, né? Ao invés de ser uma sequência de contar, tipo, coisas que poderiam acontecer depois, igual a gente sabe que o FNAF 3 seria a sequência do primeiro. Então o FNAF 2, como vai contar coisas de 87 e o FNAF 1 é em 93, então a gente faz assim, tipo, ah, beleza, né? 93, aí antes 87, então o FNAF 2 se passa antes. Os projetos do Egg Baby. Lá no FNAF 6 tem um bicho muito interessante, que ele é o mais caro do caramba todo do jogo, mas ele é muito interessante porque se você comprar ele, você vai ter o acesso no computador às receitas, né, os projetos que o Henry Emily fez na época ali do FNAF 6. Principalmente o projeto da Left, ele também falando do scoop que ele achou da parte do William Afton e várias outras coisas interessantes, sabe, falando de algumas coisas, alguns animatrônicos de dentro do jogo. Springtrap no final agressivo Nightmare. Esse Nightmare Aggressive Ending é basicamente o final que eu mostrei agora daqueles easter eggs que tem no volta do cartaz. Tem aquele Fredico falando que pegou fogo e tudo mais. A galera, sabe, clareando bem a imagem, dá pra ver que o Springtrap tava lá ainda vivo. Alguém que bateu a foto, viu o bicho ainda ali parado, né? Não conseguiu perceber, né? No meio do fogo, mas o Springtrap ainda estava ali. Ele já tinha sobrevivido ao incêndio do FNAF 3. William Afton no minigame do FNAF 2. Aqui basicamente vai contar que o William Afton, ele tava lá, né, e mostra praticamente aquele pixelizado, aquele sorrisão todo, que é o modelo que a gente conhece bastante. Essa foto aqui do Minecraft é mais por memes, mas é ali que ele aparece meio que, sabe, mais claro e tudo mais. Ele aparece também naquele minigame que tem aqueles Fredico entregando o bolo, mas aqui é que a gente teve um pouco mais de detalhes dele. As telas secretas do Withered Fred, Withered Foxy e Toy Bonnie no FNAF 2. É basicamente essas telas aqui que podem aparecer depois que você morre. Ou quando você começa um jogo, ou quando acontece alguma coisa esquisita com você. Seja um game over ou aparece dar um boot no jogo, pode acontecer de aparecer uma dessas telas. Então é tipo assim, praticamente é igual as telas que aparecem quando fica piscando It's Me no FNAF 1, que tem, aparece a cara do Bonnie ali do nada. Aqui é a mesma coisa, só que com Toy Bonnie, com Withered Foxy e com Withered Fred. Medidor de vidas no FNAF 1. Isso aqui também vai aplicar pro FNAF 3, porque o Scott Calton, ele ia fazer um esquema de ter vidas, né? Conforme você vai jogando, se você morresse, se você perdesse uma vida, e dava game over, e você tinha que voltar tudo. Tipo, era todas as noites reiniciadas. O bagulho era muito louco. O Scott Calton viu que ia ser muito difícil fazer um negócio desse, né? Ter um medidor de vidas, e ele decidiu arrancar do jogo pra galera não ficar, sabe, muito louca. Tipo, meu Deus, eu perdi todas as vidas, eu tenho que voltar desde a noite 1. Não, pelo amor de Deus. O Scott Calton tirou, e aí você salva agora a cada noite que você passa. Não é Dark Souls, você não pode. Isso aqui vai voltar lá naquele mapa do Save Them, onde tem, né, que eu falei agora do William Afton aparecendo. Tem aquele cara soletrando, né, S-A-V-I-T-H-A-E-M lá, aquela coisa do Save Them. Depois, quando o William Afton aparece, ele te dá a punhalada, aparece You Can't. Seria tipo assim, salve eles e aí você não pode. Então é uma frase complementando a outra. Você não vai conseguir salvar as crianças que o Homem do Ruim já fez. Já pegou e já fez as coisas atacadas com
com elas. já fez então a não tem o que fazer, as já crianças já foram de comes e bebes. O teaser de Fred in Space. Bom, aqui é uma piada do caramba, onde o Scott fez realmente um jogo chamado Fred in Space. E era justamente zoando que tipo, meu Deus, não para de lançar FNAF, meu Deus do céu. E o Scott ia lançar mais um. E aí ele decidiu fazer a piada com o FNAF 57, aquela coisa toda. Mas aí, eu não sei se o Iceberg tá referenciando a esse teaser que eu mostrei pra vocês agora, do Fred no espaço, ou é esse teaser aqui, do Fred in Space 2, que é o Fred todo marombado, né, do shape do Toguro, e a Roxane ali toda também atacada do shape do Toguro, né? Eu não sei se é esse teaser. Qual dos teaser que é? Fica a tua escolha. Scott Calton é a voz do Phone Guy. Bom, aqui é meio óbvio, né? Já até falou em várias entrevistas e tá até nos créditos do jogo. Ele é a voz do cara do telefone, né? Tanto do FNAF 1, do 2 e do 3. Tirando a parte que o cara tava apresentando a gente ali, sabe? Falando, olha, a gente achou um e tudo mais. Mas quando você toca a fita antiga, é o Phone Guy falando lá na época da Fazbear, da Freds e tudo mais. Que é a voz do Scott Calton. Pô, ele não tinha dinheiro, ele tinha que fazer alguma coisa e tava fazendo os jogos. Ele não contratou dublador nem nada, né? Nunca pensou nisso. E aí ele acabou fazendo a voz por ele mesmo. Fredbear and Friends. Aqui vai falar do desenho que a gente vê na TV quando tá com a criança chorando nos minigames do FNAF 4. Isso aqui é meio que dando uma pista de que tinha um desenho animado, onde o Fredbear era o principal e tinha os amiguinhos em volta, que era Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Onde os quatro, né, estavam junto com o Fredbear passando por várias aventuras. Mas aí agora dando um paralelo, existe também o Fred and Friends, que aí é só o Fred passando com as aventuras com Chica, Bonnie e Foxy, né? Os outros bichos, né, Fredbear e Spring Bonnie, já não fazem parte desse desenho. O Fred and Friends é do Security Breach. São os desenhos que estão rolando dentro do Security Breach, né? Que são também desenhos da década de 80. Aí, o que dá a entender é que o Fredbear é o desenho antigo, né, no começo de 83, e depois da mordida, os caras acabaram mudando tudo e fizeram o Fred and Friends, uma forma, né, de sequência pra tirar o negócio do Fredbear, ainda mais que, né, a criança morreu por conta, né, do bicho, né, que colocaram ela dentro da boca dele. Shadow Fred no FNAF 3. Existe uma chance bem rara de você ver esse urso bem assim, ó, bem no cantinho, sabe? Olhando bem de ladinho pra você no FNAF 3. E é nada mais nada menos que o Shadow Fred. Ele é como se fosse um easter egg, você pode ficar olhando pra ele que nada vai acontecer, vai estar tudo tranquilo. Mas é o mesmo Shadow Fred lá do FNAF 2. Gente, né? Que cadê, é um Corey? Só pra ver que tem coisas atacadas perto de você. Mais do que os Phantoms, né? Peraí! Mano, não pode ser, eu não estou vendo nada! Core do céu! Não, pera. Tem essa coisa que pode aparecer do nada, sem aviso nenhum. Não. Não, pera aí! Irmão. Cara, eles estão vendo coisas, tá? Pra mim, eles estão vendo coisas aí. Tem nada ali, tem nada ali. Ou tem? Pera aí. Não tem nada ali, play. Você. Mais do que os Phantoms, né? Tem essa coisa que pode aparecer do nada, sem aviso nenhum. Sei, tem um dente Curse ali. Hunting. Isso aqui vai falar de um chip que dava pra você equipar dentro do FNAF World. Mas esse chip nunca chegou a ser lançado dentro das versões do FNAF World. Porque o Haunting, né, um efeito de amaldiçoar dentro do jogo, você basicamente colocava um Fredico fantasma na cabeça de todos os inimigos. E aí os inimigos podiam ter chance de ficarem paralisados por conta do ataque do Fredico. Então, tipo assim, você podia equipar já em um dos seus animatrônicos, né, em um dos bichos da sua party, né, do seu time, e aí já dava Haunting automático na hora de começar a partida. Eu acho que o Scott achou isso muito apeloso e decidiu remover, porque você ia precisar, tipo, do Golden Fred, que tem esse golpe pra estar na sua party, pra você ter esse efeito. Cada animatrônico tem um golpe diferente, né, pra você mexer na sua party, e ter um equipamento desse ia ser um pouco apeloso. It's Me. Aqui é o bom e velho clássico It's Me, que aparece em dezenas de lugares. É referenciando Golden Fred, é referenciando William Afton, é referenciando Michael Afton. Ao decorrer da franquia, o It's Me aparece em vários lugares e várias formas e vários jeitos diferentes. Mas o It's Me mais clássico, que eu tenho certeza que o cara tá referenciando aqui, é o It's Me que aparece com a cara do Golden Fred lá no FNAF 1. Que é justamente falando que é ele que tá te atacando, né? E ele é o ruim e ele tá te perturbando a cabeça. Golden Fred no final ruim. Isso aqui vai fazer referência, molecada, ao final do FNAF 3, onde tinha basicamente o Good Ending e o Bad Ending. Se você passasse pelo FNAF 3 normal, você chegava nesse Bad Ending, que é mais um desses finais falsos que tem dentro de FNAF. Ali, você vai ter todos os rostos, né, dos bichos ainda iluminados, né, principalmente os olhos dos bichos ali ainda acesos, e tinha um bagulho no fundo, que é justamente referenciando o Golden Fred. Isso a galera descobriu porque, se você fizesse todos os minigames, tudo certinho dentro do FNAF 3,
fez, pegando os pedaços, juntando ali, botando bolo, tudo aquela coisa, pegando lá o Happiest Day e chegando no final você pegar o Good Ending, onde todos os rostos, né, dos animatrônicos estariam apagados, inclusive o do fundo do Golden Freddy, dando a entender que as almas das crianças foram libertadas. Mas na verdade elas nunca foram libertadas, né? A gente sabe que essas crianças já foram de comes e bebes há muito tempo. Camada 2, nível do mar. Shippers and Sons. Isso aqui é um jogo que o Scott Calton fez antes de fazer Five Nights at Freddy's. Ele já fez vários jogos, na verdade, antes de fazer FNAF, e o Shippers and Sons foi justamente o jogo que a galera acabou criticando bastante ele, até chegar a virar, né, o Five Nights at Freddy's que a gente conhece hoje. Rainbow is Tomorrow. Esse negócio do arco-íris é sobre o update 2 da parte do FNAF World. Na verdade, o Scott Calton, ele tava falando que ia ter um novo update, e aí, em uma dessas falas, ele acabou falando Rainbow is Tomorrow, que o arco-íris chegaria amanhã. E o arco-íris não tinha chego no outro dia, né? E a galera ficou tipo, ah, caramba, cadê? E aí a galera acabou fazendo, tipo, piadas a respeito, fazendo um monte de coisa. E o negócio ia chegar amanhã, mas não sabia quando amanhã ia chegar, e foi basicamente isso. Mas ia chegar. Os pôsteres de FNAF 1 foram tirados do trailer. Aqui é duas coisas, basicamente. A primeira é que muita gente fala que teve um trailer antes realmente de sair o FNAF 1, e realmente esse trailer existe, é o trailer que a galera viu, mas na verdade a galera tá falando de um outro trailer ainda mais antigo, que o Scott Calton acabou pegando essas cenas e colocando dentro, né, de FNAF 1 no geral, como se fossem easter eggs de pôsteres e tudo mais. E aí a segunda coisa que a galera fala é a respeito das imagens que eu tô até mandando aqui, ó, que seriam realmente o vazamento de FNAF antes de FNAF sair, mas a galera não se importava tanto com o Scott Calton em 2013 e 2014, não. Só quando saiu o FNAF 1 que aí a galera foi atrás mesmo. Então deu a parte que é realmente, né, dos pôsteres, o Scott Calton pegando coisas de outras builds, né, outras versões do FNAF 1 antigas, e tem essa versão de fan-made que a galera fala que viu, mas essa versão não existe aqui. Fred é possuído por uma menina. Aqui vai encaixar basicamente com o que eu falei do Fred aparecer no banheiro das meninas, e também que a galera acreditava que uma das almas, né, que tava dentro do Fred era uma garota e tudo mais por conta disso. E aí acabaram saindo várias teorias a respeito disso, principalmente agora a gente vai começar a descer em coisas que são muito teorias que ficaram populares na comunidade, e até teorias meio obscuras assim. Então isso aqui é mais uma, né, que a galera falou por conta do Fred aparecer no banheiro, ainda mais também pelo grito que o Fred fazia, né, do jump scare, e também a risada que eram muito finas, né, para ser de um garoto ou de um homem. A teoria dos sonhos. Essa aqui é um clássico, praticamente. Onde a galera falava que FNAF era tudo um sonho e basicamente é uma criança tendo pesadelo com o negócio. Isso muito por conta do FNAF 4, né, pros bichos se chamarem Nightmares. E aí muita gente falou, né, que teve teoria do sonho, era tudo basicamente explicando que tudo ia ser um sonho. Mas não é um sonho, tá? Então realmente fique em paz que FNAF não é um sonho. Tipo, as histórias que estão acontecendo no universo não é um sonho de uma criança louca, não. É realmente coisas que estão acontecendo no universo e tudo mais. Pensou? Os filhos do Scott Calton testaram o FNAF. Isso aqui é uma verdade, o Scott Calton botou os próprios filhos dele pra testar as coisas, inclusive desde o FNAF 1 que eles fazem isso, que são beta testers do jogo. O Scott Calton bota os filhos dele pra trabalhar. Tá explicado porque ele tá fazendo um monte de filho, né? Pra tudo testar os jogos dele. Precisava de um pouco mais pro Security Breach, mas tudo bem. Microtransações do FNAF 1. Isso aqui é um golpe acusadíssimo, porque FNAF 1 de celular teve microtransações uma época. Eu não sei se chegou a continuar ou se ainda tá até hoje, mas existiam uns botões que dava pra você comprar dentro dos FNAF de celular, sabe? Pra você ter um plushzinho, né, pra aparecer na sua mesa, ou até boost de velocidade do tempo e tudo mais, e você poderia comprar pra melhorar a sua jogatina. Adventure Nightmare Mangle. Isso aqui é uma coisa que a galera criou, né? Esse modelinho aqui do FNAF World, onde a galera jurava de pé junto que tinha uma Nightmare Mangle pra você poder colocar na sua party. Mas isso é, na verdade, uma coisa não utilizada e nunca acabou, né, dentro do jogo, e só tem a Mangle normal, não tem nenhuma Nightmare Mangle dentro do FNAF World. A Puppet no FNAF 3. Bom, aqui é um pouco complicado, porque tem gente que fala que a Puppet mesmo, lá do FNAF 2, ela tá dentro do FNAF 3, sabe? Como animatrônico mesmo, andando e tudo mais. Tanto que muita gente acreditou na teoria de que a... Pausa. Aí, eu até falei uma vez, porque assim, a Puppet, isso aí sou eu falando, eu não sei o que o Corey vai dizer agora, mas a Puppet em si, ela nesse caso é uma alucinação. Seria uma Shadow Puppet, sei lá, mano, uma Nightmare Puppet. Porque quem tá vendo é o... Não é o Henry, caramba. É o Michael. Ele já passou por tudo aquilo, tal, aquela loucura toda. Ele vê, não tem como ser a Puppet. Pelo menos eu acho que não.
né? Porque até na live de FNAF 3 eu fiz esse questionamento e ficamos debatendo, eu e o Tonzinho, na live. Eu acho que não é, vamos ver, vai, play. A Puppet tava te ajudando, fazendo coisas dentro do FNAF 3. Por conta justamente dessa cena que eu tô aparecendo aqui, tô mostrando. Mas, umas pessoas falam que é alucinação, outras pessoas falam que é a Puppet de verdade. Eu sempre achei que fosse alucinações. Eu sempre achei que fosse, praticamente, mais uma visão da Phantom Puppet. Porque tem a Phantom Puppet no jogo, e não faria sentido ter as duas coisas, né, ali, atormentando e tudo mais. Então eu acho que é tudo alucinação. A galera fala muito por conta do reflexo que tá no corredor. Mas, se for para pensar, já teve reflexo, por exemplo, da cabeça do Golden Fred no FNAF 2 e dos pôsteres do FNAF 1 que seriam alucinações também, e tinha reflexo no chão. Isso é mais um estilo do Scott do que realmente falar que é alucinação ou não. Eu acho que a Puppet no corredor aqui é mais uma alucinação que a gente vê dentro do FNAF 3. FNAFworld.com. Isso aqui é um outro site que o Scott Calton tinha. Enquanto a gente tinha o scottcalton.com, que tinha vários dos teasers e sabe, muitas coisas acontecendo ali, teve o FNAFworld.com, onde o Scott queria separar pra fazer os teasers e tudo mais do FNAF World. Mas acabou virando uma série de coisas onde o scottcalton.com conversava com o FNAFworld.com. Eram os dois sites meio que conversando aqui e ali, e tinha teasers nos dois sites. Foi uma loucura nessa época, um pouco antes ali do Sister Location. Phone Guy no FNAF 4. Aqui é um easter egg que tem aquela coisa do cara do telefone lá na noite 1 falando com a gente dentro do FNAF 4. É um áudio distorcido que acontece em uma das noites do FNAF 4, onde o cara vai falar, sabe, aquelas coisas como se você estivesse escutando ele do FNAF 1. Mas aí você fala, pô, mas o jogo não se passa em 83? Como que o FNAF 1 é lá depois? O que tá acontecendo? Então, é porque justamente o gameplay do FNAF 4 é passado pelo Michael Afton, enquanto ele tá lá, sabe, sofrendo as coisas lá no FNAF 1. A gente tá tendo uma memória meio distorcida do que tá rolando, né, naquele minigame. Tem várias explicações pra esse áudio e essa aqui é uma delas. Lawbit e Yendo no FNAF Sister Location. Aqui é basicamente esses dois animatrônicos, a Lawbit e o Yendo, que na verdade quando você tá dentro do Sister Location, você pode ter bem raramente acontecer de aparecer um Yendo nas salas do Sister Location, quando você tá tentando passar, né, ali, sabe, tentando chegar na outra sala, pode ser que apareça esse bicho. Mas na verdade os dois, eles fazem parte da Custom Night, onde eles vão vir pra cima de você, né, por conta daquela salinha secreta da Custom Night que tem no Sister Location. Mas umas pessoas falavam que eles apareciam no jogo normal e não. Uma foi um easter egg e a Lawbit só aparece na Custom Night. 4 jogos, uma história. Essa aqui foi o maior erro do Scott Calton por conta que tava tendo uma live do Game Theory teorizando a respeito de FNAF, principalmente FNAF 4. E o Scott Calton fez esses teasers que vocês estão vendo aqui, falando a respeito, nossa, o FNAF tem tal coisa, tem aquilo lá e tem aquilo outro. Sendo que, na verdade, né, a história foi mudando depois de muito tempo, principalmente, né, essas explicações aqui foram excluídas, né, praticamente. Então era o Scott Calton conversando com o Game Theory, tentando dar pistas para onde a história tava indo, e na verdade não levou pra lugar nenhum. LawHacks. Será que ele fez de propósito? Usuário que fez como se fosse o vazamento de um dos jogos trolls do Scott Calton. Tanto que esse nome, né, LawHacks, acabou virando o nome do inimigo que vocês estão vendo aqui, que aparece no Fred in Space. LawHacks era o próprio Scott Calton zoando todo mundo, falando que alguém tinha vazado, né, um dos jogos dele. Tem sangue na caixa da Puppet. Aqui eu tô tentando pegar uma imagem mais detalhada pra vocês verem que a caixa da Puppet tem várias marcas embaixo. Algumas pessoas falaram que é sangue, mas na verdade é mais só um detalhe da caixa mesmo e não tem sangue coisa nenhuma ali. O mapa original de FNAF World. Assim, antes do FNAF World sair mesmo, ele ia ser desse jeito aqui. O mapinha ia ser todo 2D, bonitinho, parecendo um Atari, até a gente ter a versão realmente completa, né, com as coisas mais 3D zonas bonitinhas, que foi o FNAF World. Então era tipo uma beta que o Scott Calton tava montando pra ter a versão depois original 3D, que ficou bonitão no FNAF World. A Mangle enforcada. É cosplay de Sayori Mangle. É um dos teasers do Scott Calton falando a respeito do FNAF World. Esquisito pra caramba. Tinha gente até que acreditou que esse negócio aqui era uma carta de depressão do Scott. Eu não tô zoando, a galera realmente acreditou nisso. Soul Dozer. Esse aqui é o chefe principal do Foxy Fighters, que teve dentro do FNAF World, e ele era o chefinho que aparecia, né, na fase de navinha do Foxy. Mas, na verdade, esse Soul Dozer é de um outro jogo do Scott Calton chamado The Pilgrim Passage, que era um dos jogos bíblicos que o Scott Calton tentou fazer, e aquele bichão aparecia lá naquele jogo, o Scott Calton reaproveitou aqui dentro do FNAF World.
Freedom. O pessoal acaba inventando teoria de tudo que é coisa, né? Qualquer detalhe, qualquer pistinha que pode aparecer dentro de FNAF acaba virando alguma coisa. E o que vocês estão lendo aqui é basicamente a teoria que fala que, na verdade, os animatrônicos estão gritando Freedom, né? Que seria liberdade, querendo que você liberte eles de dentro da pizzaria. Eu sei, é viajado. É a comunidade FNAF. Mike Kill All. Mais uma das loucuras da comunidade. Na época que saiu... Peraí, pausa aqui, volta. Eu que sou eu. Eu comecei a me introduzir no mundo de FNAF com os próprios vídeos do Core, jogando todos os jogos, não consegui jogar os 6 antes que a galera fala, ai, por que você não consigo jogar aquela merda sem ter um piripaque do Chaves, tá? Mas eu vou tentar, falta só ele, só falta ele, eu vou tentar, mas enfim, eu que sou eu, recebia, né? Agora deu uma parada. Mas eu recebi muito. Pessoas mandando mensagem no Instagram, fazendo teorias e coisas completamente absurdas e... Mano, aí imagina o Core, o que ele não deve receber. Ai, Play. Mike Kill All. Mais uma das loucuras da comunidade. Na época que saiu o primeiro trailer do FNAF 2, né, aquele trailerzão que tem as crianças cantando, a galera tentou reverter o áudio do trailer pra ver se achava alguma coisa, e uma das frases que as crianças falavam era Mike Kill All. Tipo, Mike mate todo mundo. Loucuras da fanbase, molecada. Fazer o quê? Nós 2 Purple Guys no FNAF 2. Aqui é um negócio que eu confesso que eu acabei caindo e muita gente também. Por conta da teoria do MatchPat e várias outras teorias na época, falando que tinham 2 Purple Guys do FNAF 2. Um deles seria o William Afton e o outro seria o Michael Afton. Na verdade, os dois é o William Afton, tá bom? Todos esse negócio aqui, esses 2 roxão aqui do FNAF 2, os 2 é o William, tá bom? Existem cores diferentes, mas um é pro William numa época e quando ele tá de roxo, já é ele sendo psicopata matando todo mundo. É praticamente isso. Sem remédio, Candy Cadet e Endo 01 na UCN. Aqui são 2 animatrônicos que o Scott Calton decidiu retirar, né, da parte de seleção da Ultimate Custom Night, e é o Candy Cadet, que ele até aparece depois de fundo ali, dando um easter egg, e o Endo 01, que seria do FNAF World. O Scott Calton ia colocar os bichos do FNAF World, mas ele desistiu pra colocar mais os bichos, né, de todos os jogos que a gente passou de FNAF até então. Broken Ball Boy é um dos inimigos que tem dentro do FNAF World, onde ele poderia aparecer quebrado. Quebrado no sentido não de estar todo detonado, mas ele ficava bugado às vezes. E ele poderia aparecer com um status muito maior do que ele poderia estar. Mas tinha umas pessoas também falando que esse bicho ficava todo quebrado uma hora, sabe? Design e tudo. Mas isso aí já é fanfic. O que eu descobri é que tinha um bug com esse boneco, que ele poderia ser mais forte que o normal. JJ falando palavrão. Isso aqui é uma coisa meio fofinha até. Essa JJ que vocês estão vendo aqui, que é dentro do FNAF World também, ela tem uma dubladora, e a dubladora acabou falando um palavrão na hora da dublagem. Mas isso por algum motivo vazou e tá nos arquivos do jogo. Mesmo não estando na parte final, ela falava um palavrão tipo, vou chutar sua bunda. Sim, pro Scott isso já era palavrão, rapaziada. Fazer o quê? XOR, ou também conhecida como a Shadow Didi, que é basicamente quando você coloca o 50/20 na UCN e ela liga o modo atacado e ela vira esse fantasmão aqui. E o nome dela é XOR, é isso. Spark the Dog. O nosso bom e velho amiguinho Spark the Dog, o cachorrinho brabo, que a galera falava que tinha um animatrônico secreto dentro do FNAF 1 e faziam várias teorias, e é basicamente o Fred com cara de cachorro. É isso. E aí tem até fangames que vão começar a fazer um remake do FNAF 1, que esse cachorro vai reaparecer. Esse aqui eu não conhecia, Gamer Toy Fred. Sim, é basicamente o Toy Fred, jogador de Fortnite, Free Fire e o caramba 4. Isso é por conta da piada da Ultimate Custom Night, onde o Toy Fred, ele se aposentou e agora ele tá jogando Five Nights with Mr. Huggies. E aí, então, você tem que ajudar ele a sobreviver no Five Nights, porque se ele morrer, você morre. Tipo, se ele tá levando jumpscare, você também leva jumpscare. Eu já estou dentro. Tadinho. Isso aqui é caso você tenha passado no FNAF 6 e você tenha comprado a Left antes de realmente passar ela pelo Salvage. Porque na hora que você fizer ali, sabe, a parte de gastar o dinheiro e fazer sua pizzaria, você pode acabar encontrando a Left ali nas opções. Só que o risco de segurança dela está extremamente alto. Mesmo assim, se você sobreviver, né, passando por tudo e chegando na parte que a Left entraria na pizzaria, ela vai estar com essa plaquinha falando que já está dentro do restaurante. Fredbear na UCN. Isso aqui foi o maior golpe, que quando eu tava prestes a sair Ultimate Custom Night, o Fredbear apareceu como um dos personagens que dava pra escolher. E aí, tipo, a galera ficou totalmente em dúvida como fazer pra escolher ele, e basicamente você precisa fazer o Golden Fred, né, numa dificuldade 1, e aí você dava a Death Coin em cima dele, e aparecia um novo jumpscare e até um áudio bizarro no fundo.
a caixa aberta dentro do FNAF World. Aqui é mais um dos assets, né, desses modelos que o Scott Cawthon criou, que não foram parar no jogo final. Aqui é a caixa aberta do FNAF 4, que estaria dentro do FNAF World. A galera tentou várias teorias pra encaixar esse negócio do porquê a caixa estaria aberta, porque a galera descobriria tudo. E a ideia do FNAF World, que é que o Scott Cawthon criou, era basicamente tentar explicar a história e tentar contar a caixa aberta, o que estaria dentro dela. Mas na verdade a caixa tá fechada até hoje, molecada. E o que tem dentro dela já mudou há muito tempo, e a cada dia que passa parece que muda o que tem lá dentro. O gato Música tóxica. Isso seria um dos golpes que foram removidos. Pausa. Por que eu falei o gato ou Kiko? Não sei também. Eu só lembrei do gato de Schrödinger e do nada, em vez de eu falar gato de Schrödinger, eu mandei um gato ou Kiko. Sabe o que é isso? É o sono. Porque eu não dormi ainda. Nesse momento é 7h37 da manhã. E eu tô vendo um vídeo de 2 horas. E eu quero tentar entregar alguma coisa que eu sei nesse vídeo aqui também, mano. Aí eu tô aqui, caraca, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa. Eu mandei um gato ou Kiko. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários. O gato ou o Kiko? Aí eu vou saber que você chegou aos 30 minutos desse vídeo. Falta mais 30 pra dar a 1 horinha. Aí a gente vai pra parte 2. Mas vambora. Se inscreve no canal, mano. Deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Vamos rumo aos 100 mil inscritos. Conto com vocês, hein? Play. A parte final do FNAF World. Foi totalmente removido porque seria muito apeloso jogar uma parte de Poison em todo mundo. Então o Scott Cawthon decidiu remover. Ballora na noite 5 é, na verdade, o Ennard. Enquanto a Baby tá falando com você na noite 5 lá pra você chegar na sala e tudo mais, se você errar a sala, você vai receber um jumpscare desse bicho aqui. E aí a galera acabou, sabe, teorizando a respeito, falando, pô, mas se alguém tá atrás da gente seria a Ballora, porque é a Ballora que tava perseguindo a gente. Tanto que a Baby até fala umas coisas assim dos outros animatrônicos. E aí quando aparece esse endoesqueleto, é muito bizarro, porque ele tem o mesmo modelo da Ballora. E uma galera acabou encaixando as partes aqui e ali. E aí na hora que fala que na verdade o Ennard tá sendo atrás da gente, na verdade seria a Ballora. É meio confuso, mas na verdade o Ennard é todos os animatrônicos do Sister Location, inclusive a Ballora. A mini arena dentro da sala do Sister Location. Aqui é um negócio raríssimo de acontecer, onde pode aparecer uma mini arena dentro da sala que você vai escolher se você vai pra Ballora ou eu joguei pra caramba o Sister Location, ou até pra Circus Baby na frente. Pode aparecer essa mini arenazinha só dançando e rodopiando. É muito raro disso acontecer. Golden Fred na Ultimate Custom Night. Pausa! Mano, o que eu lembro, toda hora que fala mini arena, eu lembro de 2 coisas. Coisa número 1. A bendita noite 4 do Sister Location. Eu nunca fiquei tanto tempo... Hoje já não, né? Hoje Dark Souls me mostrou que eu posso ficar 3 horas na porcaria de uma fase. Não é nem o boss, é uma fase. Mas, enquanto não existia Dark Souls na minha vida, Mini Arena era campeã, com 1h30 só na noite 4. Incrível, tá? E coisa número 2 é na história dos livros de FNAF. Agora acho que é da Fazbear's Fright, se eu não me engano, que é o conto que as bonecas vai entrando na garganta do maluco pra sair fora do lugar lá, e o cara vai ficando podre, e as bonecas... Ai, mano, essas bonecas não é de Deus, tá? Não é. Play. Aqui de novo é fazendo referência ao Golden Fred, e ele aparece no final como se fosse o último final mesmo da Ultimate Custom Night. Quando você vai jogando a UCN, você pode destrancar as cenas onde tem o Foxy contra o Fred, né, naquele anime muito louco, ou a Yandere Chica, né, tentando pegar os outros e matando, né, a galera que ela se apaixona. Quando acaba essas cutscenes, a última cutscene é o Golden Fred tremendo, aprisionando o William Afton pra sempre naquele limbo. Pra sempre meio relativo, que a gente sabe que não durou pra sempre não. A câmera da cozinha no FNAF 1. Mais uma das fanmades que a galera criou na época, falando que dava pra acessar a câmera do FNAF 1. E aí aparecia o Fredico olhando pra você. Só que é total fanmade, é muito bizarro a galera cair nessas coisas. Mas lembre-se, era 2014, 2015. Qualquer coisa de FNAF a galera acreditava, sabe, 100%. O shopping dentro do FNAF Help Wanted. Aqui é um dos finais do Help Wanted. Pausa. Corizito. Mano, com certeza você deve ter passado por isso, e muita gente que tá vendo isso aqui também. Antes de ter internet, ou até com a internet, mas lá no comecinho,
a gente ia na locadora não, né? Na banca de jornal comprar revista. E era revista de detonado. Era não sei o que games. E ele vinha com CD-ROM com 150 jogos. E no meio desses 150 jogos tinha um que era o jogo principal. Sei lá, era um jogo de vampiro. Era um jogo do Asterix Obelix. Enfim, era um bagulho desse. Aí você tinha que ir lá ver e tal. Se alguém comentasse algo que não existe e falasse que tinha um detonado que falava, você acreditava, não importa. Tá? Durante muito tempo eu achei que no Nintendo 64, no Pokémon Snap, tinha Beedrill, porque falaram pra mim que se eu tacasse uma maçã em tal lugar e uma bomba em tal lugar, vai fazer um barulho que se eu virasse a câmera pra cima eu conseguia capturar um Pokémon secreto que era Beedrill. Durante anos eu acreditei nessa bodega, até o dia que eu descobri que não. Então assim, eu sei como é ser enganado. Desculpa, eu precisava desabafar. Play. De onde a gente tinha basicamente o vislumbre que seria o Pizzaplex. E aqui estava sendo construído em algum lugar, né? Pra gente poder depois ver a continuação do Help Wanted, que virou Security Breach. A Ballora anda como se fosse uma aranha. Isso é verdade, o Scott Calton confirmou que a própria Ballora, na verdade, quando ela anda, em vez de ela dançar às vezes, sabe, rodopiar igual uma bailarina, ela pode andar igual uma aranha sim. O Scott Calton meio que falou que ela anda igual aranha, extremamente atacada. It's him. Isso aqui é outra coisa que a galera achou dentro dos arquivos da parte do FNAF 2, onde na hora que apareceria It's Me, poderia aparecer o It's him, mas é um dos arquivos deletados do jogo. Isso aqui nunca chega a aparecer, mas a galera achou dentro dos arquivos do FNAF 2. Purplegeist. É a mistura da palavra Purple Guy com Poltergeist, seria o Homem de Roxo fantasma. E ele é basicamente um dos chefes dentro do FNAF World, até aquele arco-íris chato do caramba fica gritando toda hora vir e ser o chefe final do bagulho todo. Phantom Bonnie. Muita gente falou que tinha realmente um Phantom Bonnie dentro do FNAF 3, lá o Fazbear Frights. Mas na verdade não tem coelhos fantasmas, gente. A coisa ruim que tá sendo representado com ele é o Springtrap. Ele é o Spring Bonnie. Então já tem um Bonnie dentro do FNAF 3. É o próprio Springtrap, caramba. As cordas da Puppet. Isso aqui foi uma confusão do caramba, porque saiu o Pop Goes na época e tinha uma Puppet muito bem feita com esses negocinhos assim, sabe? Como se fosse linhas pra ser uma marionete. Mas na verdade isso aqui é do jogo do Pop Goes, mas a galera falava que tava dentro dos arquivos de FNAF. Mas aí veio até o Kenny Carter, o pessoal explicar, pô gente, o que é uma fanmade, não tem linhas, sabe, puxando dentro da própria Puppet. Fica tranquilo que isso aqui é uma fangame. Mas é aquela coisa, às vezes os fãs fazem os trabalhos tão parecidos com o Scott, ou até melhores que ele, que a galera acabava acreditando em qualquer coisa. É lógico. A caveira do Mike. Fala, isso aqui é uma das texturas que aparece dentro do FNAF 2, onde tinha lá escrito Mike. E a galera acabou teorizando, talvez, tipo, será que é a caveira do Mike? Será que o Mike, quando morreu lá na época do CC Location, ele ficava desse jeito aqui? Nós nunca saberemos, porque é uma textura que tá lá dentro e nunca foi utilizada pra nada. O segredo do grito do Golden Fred. Eu já trouxe isso aqui em outros vídeos a respeito de referências e coisas que o Scott Calton acabou utilizando, mas só pra vir isso aqui em outro... Não, sem zoeira, pera, não pode ser. O do Bonnie, o Shadow Bonnie, naquela hora lá, beleza, pode ser que eu tô cego, pode ser que o óculos novo que eu peguei aqui tá dando reflexo por culpa da luz e tal, tá vendo a refletor aqui? Mas aqui não tem silhueta de nada aqui. Não tem. O que eu consigo ver aqui nessa análise de psicologia aqui, de psicólogo, é um cogumelo. Sei lá, mano, uma casinha assim com formato de cogumelo, uma chaminé ali em cima. Aí desce, aí aqui... Sabe aquelas casas de bruxa do Minecraft? Igualzinho, ó, só que com uma chaminé lá em cima, tá ligado? Aí aqui embaixo aqui, é o lago, aquele lago fedorento, tal... Mano, não tem esqueleto aqui. Se você vê um esqueleto aqui, você tem probleminha. Desculpa. Não... Play. E nunca foi utilizado pra nada.
O segredo do grito do Golden Fred. Eu já trouxe isso aqui em outros vídeos a respeito de referências e coisas que o Scott Calton acabou utilizando, mas só pra vir aqui no iceberg, esse grito aqui é de um filme chamado Inseminoide, de 81, onde o Scott Calton pegou basicamente os gritos dos personagens, aquela coisa toda, e meio que modificou o grito para aparecer com o grito do Golden Fred. Então é de um filme muito velho, que eu acho que pouquíssimas pessoas devem ter visto, e é aí que vem o segredo do grito, é basicamente de um filme. Dessa vez FNAF eu não foi sei. criado por conta das críticas. Isso é verdade. Um cara que fez muita crítica a FNAF é um cara chamado Jim Inquisition. O Jim Sterling, na época que ele chamava Jim Sterling, ele pegou e fez muitas críticas pesadas a respeito do Cheapers and Sons. Eu até trouxe aqui um pouco mais cedo, né, falando do Cheapers and Lumber Co., né, o primeiro jogo da linha nova do Scott Calton sem ser coisa bíblica, e aí acabou criticando porque o negócio era robotizado, os bichos, né, as animações mexiam muito duramente e era bem complicado, e ele falou que pareciam grandes animatrônicos mal feitos. Scott Calton viu tudo isso e falou, pausa. Mano, ó, presta atenção, ó como é que é a diferença. Scott Calton sozinho vai lá, pode ter uma equipe com ele, vamos colocar que ele tem equipe com ele, família, sei lá. Cria um jogo com o que ele consegue fazer e taca. O jogo, ele não falou pelo que o Corey tá falando, se o jogo é ruim, se o jogo tem uma história A, se história B, não. Eles são duros e o caramba 4. Provavelmente o jogo pode ser grátis, o jogo pode ser $5, $2, eu não sei. Agora, você vai reclamar de um bagulho desse, aí o cara reclamou, quis estragar o bagulho, o Scott Calton foi lá e falou, ah, é, seu trouxa? Então toma aqui agora um FNAF, eu estou milionário na tua cara por culpa dos robôs. Galera, quer criticar? Critica Forspoken. Porque 300, 400 conto aquela bagaça e é pior que Pokémon Scarlet Violet. Caraca, velho. Caramba, vocês conseguiram Forspoken. Galera, ô Square Enix. Caraca, mano. Você que tem uma das franquias que eu mais sou apaixonado, que é o Final Fantasy, mandar uma dessa. Porra. Play. Então que eu vou fazer um negócio aqui. E daí nasceu Five Nights at Freddy's. Camada 3, Mar Mais Profundo. Eita, tamo aqui, ó. Chicas Party World. Caso você não se lembre, isso foi como se fosse um easter egg na época lá do Sister Location, quando tinha umas coisas nos arquivos do site do Scott Calton. Já é outro dia. E lá dentro tinha algumas menções a respeito do Chicas Party World, mas também tinha alguns arquivos do Sister Location, principalmente, sabe, assim, previews, aquela coisa toda de arquivos do site. Tinha uma menção que tinha uma outra localização. Ao invés do Circus Baby, sabe, da Pizza World lá, tinha também o Chicas Party World, indicando que a Chicas teve o seu próprio lugar e o seu próprio estabelecimento. Merecia. Por mais que nenhum Five Nights at Freddy's desse lugar chegou a ter um jogo, ou pelo menos os animatrônicos ali passando, aquela coisa toda, né, dos ruins passando nas pizzarias. X-Screen 6. Bom, aqui é um pouco complicado falar desse tópico, porque ele vai falar de um arquivo dentro dos FNAFs e no geral, assim, os arquivos que o Scott Calton acabou utilizando, que seria o arquivo bruto do filme, que eu já até falei aqui nesse iceberg, que tem o filme que o Scott Calton acabou pegando o áudio e acabou virando como se fosse o grito dos animatrônicos. Seria uma nova variante de um grito, ou um novo jumpscare ou algo do tipo, mas seria um arquivo não utilizado, que estaria dentro dos negócios do jogo e tal, né? Dentro lá dos arquivos escondidos, mas nunca chegou a ser usado e a gente não sabe o que seria esse som e tudo mais, e é muito mais especulação também de como seria esse som, mas quando você vê esse arquivo, é o mesmo som de todos os outros. O teaser de Phantom Fox é bem e da capaz Phantom de Chica. Esse teaser que vocês estão vendo, o arquivo lá dentro. Fala que é easter falando egg. que tá tudo dentro da sua mente. É um dos teasers que ficou pouco tempo no site do Scott Calton e poucas pessoas se lembram desse teaser, mas sim, foi um dos teasers que acabou aparecendo na época para divulgar o FNAF 3. The Desolate Room, ou também chamado de O Quarto Desolado, é um dos primeiros jogos do Scott Calton. Sim, inclusive eu acho que o Dalco já trouxe vídeo dele e várias pessoas meio que trazem nesses easter eggs e tudo mais, e como é um iceberg de FNAF, tem coisa envolvendo o Scott Calton, criador da franquia toda, e o Desolate Room é um dos seus primeiros jogos que ele já fez e que tá publicado na internet até hoje.
O Immortal and Restless é uma alegoria para a família Afton. Meio que dá a entender que sim. O Vlad e a Clara naquele desenho seria como se fosse uma representação da época quando William Afton e a mulher dele estavam começando o relacionamento e eles tiveram um filho. E aí é meio que tipo, o filho não é seu e tudo mais. Meio que tá mostrando como que o relacionamento do William Afton era desde o começo da infância do Michael Afton. Porque o System Location é ainda com o Michael Afton protagonista. Pausa. Eu sempre achei isso, só que todo mundo, pelo menos em volta aqui da galera, falava que eu tava maluco. E eu falava, mano, o cara tá de roxo. O cara tá de roxo, ele podia estar com qualquer cor de roupa. Ele está de roxo. Esse cara, esse vampiro sugador que mata e manda de comes e bebes é o William Afton. Ou a representação. A galera, não, você está louco, você está dodói da cabeça. Aí, ó, tá vendo como eu tinha um ponto? Play. É com ele passando por todas as coisas, e é praticamente tudo sobre ele, sobre a família dele. Ele tá indo resgatar a irmã, tem coisa dele indo atrás do pai, sabe, é uma fábrica toda escondida do próprio pai dele. Então vocês imaginam que talvez esse desenho também tenha implicações, falando, né, de como que era o relacionamento dos pais a respeito de quando o Michael Afton ainda era só um bebê. A Mangle consertada. A Mangle consertada é esse modelo aqui que vocês estão vendo e é praticamente o modelo de Funtime Fox. Tem algumas coisas que eu já vi de pessoas falando que a Mangle consertada era pra ser a versão da Fazbear Entertainment do Funtime Fox, pois é muito parecido e tem coisas bem iguais assim que a Fazbear acabou pegando dos animatrônicos do William Afton, mas aí só tem os vínculos mesmo de design e é mais talvez uma inspiração, mas a gente sabe que a Mangle na verdade ela é completamente destruída e teria, né, esse paralelo de um animatrônico pro outro. Will Trapp versus Mike Trapp é uma coisa pra cobrir as teorias e a verdade. Na verdade, vai ser um embate de teorias. Quando o FNAF foi crescendo, as pessoas acabaram colocando até a ideia de que talvez tudo isso é pra cobrir uma coisa maior, ou um plano maior que a Fazbear Entertainment estaria fazendo. Mas, na verdade, a gente sabe que é o Will Trapp, né? É o William Afton dentro do Springtrap, não tem nem como discutir a respeito disso. E também, né, que o Mike Trapp, a galera acabou inventando como se tivessem dois Springtraps, ou que o Scrap Trap seria o Michael Afton. Sendo que não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, são embates e teorias que, pelo amor de Deus, não vamos viajar muito também não. A oitava noite. Aí vem coisa de YouTube praticamente. Muita gente acreditou que realmente existia uma oitava noite, principalmente no FNAF 1. Muitos youtubers acabaram colocando muita coisa, sabe? Colocando, sabe, aquela coisa de fazer os cliques, né? Galera querendo view a tudo e qualquer custo, e aí acabaram inventando uma oitava noite. Na verdade, em alguns FNAFs tem, entre aspas, uma oitava noite, mas é a Custom Night praticamente. São noites infinitas que você vai colocando os animatrônicos na dificuldade que você quiser. Aí no caso 8, 9, CD 10 podem noite, ser duas 11. coisas. Eu sei que automaticamente você pode Depende pensar no de CDs do Security Breach, mas na verdade é um código dentro do FNAF 1 que você já podia pular pra sexta noite. Você já apertando a parte de pra baixo do seu teclado, apertando CD e a tecla mais, você podia pular automaticamente pra sexta noite. Scott Calton fez esses atalhos pra ele poder testar o jogo. É meio que vamos por assim, um cheat do desenvolvedor pra você pular da primeira noite pra sexta noite logo e ficar testando e qual noite que você quer ir. Então é mais ou menos um segredinho que tem dentro do primeiro FNAF. Shadow Balloon Boy. Essa coisa fanfiqueira aqui que vocês estão vendo, muita gente acabou acreditando que teria mesmo um Balloon Boy de sombra. Sim, parecido com o Spark the Dog e também com o próprio William Afton, Purple Guy, tava, verdade, sabe, como animatrônico aparecendo dentro da sua sala do FNAF 2. Aqui também é a mesma coisa, mas é um desses easter eggs criados pela comunidade, né? É coisa de fã, que acabou não indo muito pra frente e meio que ficou soterrado, né? Por isso que tá até aqui embaixo, nesse iceberg. Music Man na piscina de bolinha. Isso aqui realmente pode acontecer, uma chance meio rara quando você tá fazendo os minigames ali na parte do FNAF 6, sabe, colocando help em várias situações absurdas, e aí uma dessas coisas pode, né, dar um evento, né, dar um gatilho, e aí aparecer o Music Man dentro da piscina de bolinhas. É mais um evento raro que pode rolar dentro do Pizzaria Simulator. Por que será que eu não joguei foi inspirado do Fuck Boys. Caso você não se lembre, Fuck Boys foi uma das primeiras fangames, se não a primeira fangame que teve uma notoriedade dentro da comunidade
de Five Nights at Freddy's. É basicamente um FNAF no, sabe, RPG Maker das ideias. E aí era só memes e piadas e caramba 4 e xingamentos e o caramba todo doido, meu Deus. Foi um absurdo essa fangame na época e aí parece que isso foi uma resposta pro, sabe, assim, o Scott Cawthon fez o FNAF World pra responder essa fangame. Sendo que não, na verdade o Scott Cawthon sempre curtiu fazer RPGs e até o Desolation Room, né, que eu falei pra vocês agora há pouco, era um RPGzinho também. A entrevista mas com o Scott RPG é muito bom, na verdade, tá? são duas entrevistas que o Scott Cawthon já fez e que são bem impactantes. A primeira é ele dando entrevistas para portais evangélicos, isso na época lá em 2014. Do tipo assim, como um cara cristão, como ele pode fazer um jogo de terror ou pra assustar as crianças. E tem umas respostas bem interessantes até nessa entrevista. Ele falando, né, que ele sempre tentou a vida dele, quis fazer um negócio diferente, aquela coisa toda. Mas também tem a entrevista icônica dele com o Dalko, falando a respeito, né, de toda a produção de FNAF. Eu já trouxe, né, a entrevista meio que tentando legendar e pegar as partes mais importantes, mas o Scott Cawthon deu raras entrevistas assim pro público e ele deu muita entrevista em 2014, 2015, mas é praticamente falando tudo que vocês já sabem, né, então não tem muito o que ficar repetindo aqui. O cara Discord deve oficial de FNAF. Receber as Muita mesmas gente acreditou que o Scott Cawthon foi dono de um servidor do Discord, mas não, isso aqui também é coisa de fã e quem criou foi lá os usuários do Reddit, né, que era até então a principal fonte de informação de Five Nights at Freddy's. É porque hoje espalhou, né? Hoje tem Twitter, hoje tem também no Discord. Eu recebo por e-mail muita coisa, então o Discord oficial é feito por fã. Né, o Scott Cawthon não tem nada a ver com isso. O Music Man usa um grito do FNAF 1. Bom, o Music Man, por mais que ele tenha aparecido no Pizzaria Simulator, ele não tinha um jumpscare, ele não podia te matar, né, naquele jogo. Mas na Ultimate Custom Night ele aparece e ele dá o mesmo grito dos bichos do FNAF 1. Aí muita gente acabou teorizando, será que o Music Man é da época do FNAF 1? Ou o Scott Cawthon acabou colocando um som só porque não tinha outro pra pôr? Eu fico com a segunda opção, eu acho que o Scott Cawthon só colocou, né, pra não ficar utilizando outras coisas ou criando outras paradas, Music né? Man, como é que ele é? Fica aí a teoria em aberto. O que vocês acham? O Music Man é lá do FNAF 1 ou é só o Scott Cawthon reaproveitando as coisas? O dublador do Funtime Fred segue o Shadman. Bom, aqui pode ser um tópico meio complicado de entrar, porque o Kellen Goff, que é o dublador oficial do Funtime Fred, do Glamrock Freddy e também de vários outros bichos, né, dentro de FNAF e também em outras animações e coisas loucas na internet, ele segue um perfil, pelo menos eu acho que seguia, um perfil no Twitter de um cara extremamente complicado, que é o Shadman, ou Shadbase. Eu já tô pedindo pro editor não põe nada desse cara, pelo amor de Deus. E também, eu tô pedindo de coração, não vai procurar coisa desse cara, você vai se traumatizar. Eu tô falando sério. Quem avisa, amigo, e o editor sabe que também é complicado esse cara. Então, é coisas que vão pôr assim, esse cara, esse Shadman, já foi preso, pra vocês terem noção. Eu não só por conta dos dos desenhos dele, mas por conta das merdas que ele apoia e curte. Então eu ficaria muito longe desse cara. E aí a galera acabou assustando, né, vendo que o dublador, né, do Funtime Fred segue esse cara no Twitter. Pelo menos seguia, né? Eu acho que a autora desse vídeo não segue mais. Um dia até a festa. Isso aqui vai falar a respeito de uma das partes do FNAF 4 que sempre mudava a cada noite, contando os dias até chegar à festa da criança chorona. E aí, eu acho que, eu não sei se tá aqui porque a galera esqueceu que tem esse negócio, o bolo de aniversário, um negócio assim, um negócio meio esquisito, mas também fazendo uma referência ao Happiest Day, mas na verdade, isso não tá no jogo, isso aqui é coisa de fã. Não aparece bolo, essas coisas aqui, isso aqui é coisa do FNAF 3, né, mas One Day, só aparece, né, lá assim, que vai ter um dia. É uma frase lá do FNAF 4, que vai a criança presa dentro do guarda-roupa lá, né? Na verdade, em uma das partes in services do restaurante do FNAF 4, né? Lá, a Fredbear's Family Diner. E aí tem lá a criança toda chorando porque os bichos estão lá dentro, né? Todos lá meio que mortos. E aí a criança tem muito medo dos bichos. Então, fica as duas coisas. Eu acho que essa imagem que vocês estão vendo é coisa de fã. FNAF World na Steam. Sim, isso realmente aconteceu. FNAF World já esteve na Steam e como deu vários problemas no lançamento, vários bugs, várias situações complicadas ali, tanto que o jogo era pago até então, o Scott Cawthon decidiu remover na Steam por conta das análises e também da galera criticando, e ele acabou colocando de graça na Game Jolt. E aí a galera ia lá e baixava e tava tudo certo. E o dinheiro também, até onde eu sei, foi reembolsado para todo mundo que comprou na Steam. Mas isso realmente aconteceu. O Tycoon Infinito. Isso aqui vai fazer uma referência a um pedido da galera de ficar brincando de fazer a pizzaria pra sempre. Lá o Pizzaria Simulator, que você vai, coloca os animatrônicos e tudo mais. Tem fangames que fazem isso. O Scott Cawthon falou que ia colocar, mas ele desistiu da ideia e foi fazer direto a Ultimate Custom Night, que ele tava empolgado fazendo as coisas, eu vou fazer a pizzaria aqui pra vocês, só que não, e vai fazer outra coisa. Acabou não sendo atendido pelo Scott Cawthon de fazer, sabe, a parte de você construir a pizzaria no modo... Pausa. Você quer jogar um jogo
de pizzaria? Pega Good Pizza, Great Pizza. Ou é Great Pizza, Good Pizza. Uma coisa assim, tá na Steam e tem no celular gratuito. Você vai fazer pizza, você vai montar sua pizzaria. Uma delícia. Tá bom? Play. Infinito, sabe? Fazendo mais dias e deixando a pizzaria cada vez maior. Balloon Boy e Puppet no FNAF 1. Ai, meu Deus, não fala Balloon Boy, não tem as referências, né, desses animatrônicos, porque meio que já me dá na arrepio. época o Scott Calton fez o FNAF 1 e depois o FNAF 2, mesmo o FNAF 2 se passando antes, tem aquela coisa da galera, às vezes, encaixar ou ver coisas que tem dentro do FNAF 1, mas não tem, molecada, né, pelo menos o antigo não tem, né, só tem uma coisinha aqui ali que talvez fosse dar ideia, mas, na verdade, o Scott Calton criou o FNAF 1 pra ser isolado, porque ele não sabia se o jogo ia dar certo, mas ele já tava pensando em fazer uma sequência. E aí, agora, né, com o remake de FNAF, as referências da Puppet e do Balloon Boy vão ficar bem mais claras pra gente poder ver. Os animatrônicos podem teleportar. Bom, isso aqui é uma outra teoria, basicamente falando que os animatrônicos, eles não andam, eles teleportam. Isso porque você não vê eles andando ou mexendo na câmera. Pô, isso aqui é meio óbvio, molecada, pelas limitações do que o próprio Scott Calton sabia fazer, né, na Click Team, também aquelas animações 3D. Scott Calton, infelizmente, não conseguia colocar os animatrônicos, né, andando. Mas aí acabou criando essa teoria, né, que o bicho se teleporta e tudo mais. Sendo que, na verdade, até no Help Wanted, que dá pra você ver os bichos andando, o Fred, ele teleporta. Não dá pra ver ele andando. Ali dá, ele mostra andando, mano. Só vê ele dando risada, ele já tá na câmera praticamente. A teoria adulta. O que vocês estão vendo é uma das primeiras teorias criadas pelo cara que fez Pop Goes. E também agora vai ter na fanverse Pop Goes Evergreen. Kane Carter fez uma teoria, sabe, como os animatrônicos do Sister Location, eles seriam mais para festas adultas. Por conta, né, do jeito que os bichos, eles são mais, sabe, desenvolvidos, aquela coisa toda. Mas ele tava querendo colocar também que os animatrônicos, eles iam para esse lugar para fazer coisas mais assassinas, sabe? Eles eram levados para esse lugar e era pra, sabe, entreter festas mais adultas e tudo mais. Não era só pra criança, seria mais pra adolescente ali, aquela coisa toda. Muita gente interpretou errado essa teoria, falando que os animatrônicos fazem... Enfim, né, sim, estamos falando de... né? Caramba, a galera é bizarro, mas sim, existe essa teoria e hoje o cara trabalha praticamente junto com o Scott Calton, mas é só uma teoria, né? Igual várias outras pessoas que fazem um monte de teoria por aí, né? Às vezes sai umas teorias Valorinha! Draw Kill Animatronics. Quanto é? Esses bichos aqui deram uma dor de cabeça do caramba, vocês vão entender o porquê. Esses animatrônicos, eles não são canônicos, ou melhor dizendo, eles não fazem parte da linha dos jogos, mas muita gente acreditou que era. Principalmente porque eles eram muito bem feitos e teve até, sabe, animações e jogos com eles. E aí a galera achou que foi, sabe, do Scott Calton, modelos rejeitados e tudo mais, mas não, é da galera que fez, né, essa parte do Draw. Tem essa animação lá, né? Que fez praticamente esses animatrônicos, e eles eram muito utilizados na época, e até hoje uma galera usa, todos eles são diferentes, só que acabou, o sabe, Spring Trap, que é o pra galera, se era canônico e se não era, mas na verdade era tudo fan-made. Pizza de abacaxi no Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Isso aqui é meme. Muita gente queria fazer uma pizza de abacaxi, mas o Scott Calton não colocou essa opção no jogo. E aí a galera foi reclamar com ele. Não tô nem zoando. Isso aconteceu de verdade. Gente, pelo amor de Deus. Dalko é sobrinho do Scott Calton. Aqui é uma coisa que a galera sempre pegou muito no pé do Dalko, falando que ele tem informações privilegiadas, que ele sabe das coisas antes, e sabe muita coisa que vai acontecendo, né, que o Dalko já sabe de primeira mão. Gente, não é só o Dalko que sabe disso, eu mesmo sei e vários outros youtubers também sabem. Tipo assim, não é porque a gente tem contato direto com o criador que a gente também sabe tudo, mas é que o Scott Calton e o Dalko, eles têm um relacionamento muito bom, assim, de amizade, e o Scott Calton gosta muito dele, principalmente, né, por conta das lives de caridade. Então, tipo, é facilmente entendível, né, que o Scott Calton conte coisas pro Dalko, mas ele conta praticamente os outros youtubers também. E agora que eu também entrei na lista, eu recebo umas informaçõezinhas aqui e ali. Então não, o Scott Calton não tem um sobrinho e o sobrinho não é o Dalko. Ô, Corey, conta pra nós aí, mas não é o Dalko, pode ficar em paz. A DLC o último chefe do Fred in Space é baseado em um post do Scott Calton na Steam. Sim, é verdade, esse Scott Calton de cabeça aqui, Scott Calton vivia zoando a galera na Steam e ele falou que um dia ele ia ser um chefe dentro de FNAF, aquela coisa toda. Meio que na zoeira, mas aí saiu o Fred in Space, que seria o FNAF 57, e aí ele se colocou lá. Também faz umas referências a Metroid. O Scott Calton gosta muito de Metroid, que é um jogo da Nintendo, muito bom por sinal. Oh, lógico. As pelúcias de FNAF no Steven Universe. Oh, sim, isso aqui foi uma referência que apareceu nos quadrinhos do Steven Universe. Inclusive tá aparecendo aí, ó. Bonitinho, né? É os bichinhos de FNAF mesmo. É uma referência muito bonitinha, muito fofinha.
A versão original de FNAF 6. Caraca. Essa versão original, não posso explicar, é um beta. É o beta do beta. E não teria muitas informações, eu não teria muita coisa pra falar. Porque é uma versão muito alfa, muito beta, com pouca coisa. E que não vai comprometer nada na história. Mas a galera sempre viu que alguns youtubers receberam antes, né, o FNAF 6 antes de sair. Mas assim, né, não mano? foi verdade. Apareceu A galera um falou beta. que tinha uma versão original. E aí acabaram, sabe, criando coisas. Mas isso é devido porque na época o FNAF 6 foi cancelado, né? O Scott Calton deu a notícia, mas na verdade ele só tava querendo que a galera parasse de encher o saco dele. FNAF 6 tava saindo a todo vapor. Então não tem uma versão original de FNAF 6. O FNAF 6 é daquele jeito mesmo e acabou. Fredbear. É basicamente esse bicho aqui. É um Fredbear, né? Um Nightmare Fredbear, né? Só que é todo marronzão, fazendo que é o Fredbear. Então dava a entender que talvez a galera viu e achou nos arquivos um bicho novo, que é, nossa, o Fred, né? Na verdade também é amigo do Fredbear, aquela coisa toda daquela linha e tal. E não é. É fanfic, é fanmade também. A galera inventa cada coisa que dá até medo, viu? Vou te contar. Não só esse modelo que eu mostrei pra vocês, todo cagado do caramba, que fala que é Fredbear, mas também é uma referência por conta do nome do Fred ser Fredbear antigamente, antes até de FNAF existir. O Scott Calton, ele fez um Kickstarter na época, lá antes ainda do FNAF sair, junho de 2014, onde o nome do Fred era Fredbear. E aí vem toda a origem do nome e tudo mais, bem por conta do Kickstarter que foi cancelado. Os primeiros designs Caraca, esse barulhinho do FNAF 2, mano, isso aqui do Fox entrando teasers, no meio, né, que saíram na época do FNAF 4. E aí a galera acabou teorizando como que seriam os bichos e tudo mais. E sim, os modelos mudaram algumas coisas da versão final que nós conhecemos do FNAF 4. Porque é aquela coisa, uma coisa é você fazer um teaser, né, você colocar pra galera pra dar uma olhada, né, na imagem do negócio. E outra coisa é o negócio pra funcionar dentro do jogo, né. Tanto que os bichos do FNAF 4 se mexiam, aquela coisa toda. Então o Scott Calton fez leves alterações neles, diferente dos teasers. Aí ficou muito bom, tá? Jogo. Mas é muito É um dos melhores FNAFs. É só a galera que é muito viciada em Blender e Maya e 3D Studio Max, que gosta de ver esses animatrônicos aí, Source Filmmaker das ideias, que consegue notar a diferença. Eu mesmo quase não vi. O Toy Fred veste calcinha. Tá, vou nem falar nada. Porque realmente a galera vai muito longe. A galera foi ver a palheta de cor da parte da cintura do Toy Fred com a parte de baixo e a parte de cima. E viram que a cor é diferente. Aí fala, nossa, meu Deus do céu, então ele veste uma calcinha, né? Porque, nossa, parece que é mesmo, porque a parte é diferente e tal. Gente, pelo amor de Deus, é só a cor do bicho, mano. Mas que caramba, velho. Mas também tem aquela coisa, a galera fala muito disso por conta que a própria Toy Chica parece que tá usando, né, uma calcinha rosa, né? Aí falaram que o Toy Fred usa uma também, por conta dessa diferença de cor. Pessoal, é muito detalhista. E se ele tiver de calcinha, e muita coisa desse iceberg é muito detalhe de muita coisa que tem dentro dos jogos de Five Nights at Freddy's. O Pinóquio, os o Shrek usa tanguinha. Do FNAF World compartilhados com a UCN. Porque é verdade, o Fred se você pegar o Toy Fred também não. Consequências lá na Ultimate Custom Night, que é você pondo ele no level 1 e fazendo, sabe, aquele negócio lá que tem até o bicho gritando no fundo, né? O Michael, aquela coisa tal, Mike, aquela coisa. E você entra no lago, se você tiver o FNAF World instalado e vai compartilhar o save, vai fazer uma ponte e esse save vai aparecer no FNAF World, falando que você pegou esse final lá também. É um easter egg muito doido. Group Hug na parte do teaser de agradecimento do Scott Calton. Isso aqui é uma coisa que a galera achou dentro do código-fonte da foto que tá dentro dos arquivos do site do Scott Calton. Sim, o pessoal cava as coisas de FNAF pra caramba. Caraca, e aí acharam uma palavra Group Hug que seria abraço em grupo, dando a entender que era um abraço pra galera e tudo mais. Mas aí falaram, nossa, tem uma palavra aqui, né, mano? Isso quer dizer abraço em grupo mesmo. Não é nada mais além disso. É só pra mostrar que a galera cava mesmo as coisas atrás de informação de Five Nights. Só pra quem viu o anime vai entender. Funtime Blood Puppet. É esse modelo aqui. Muita gente acabou teorizando que esse modelo seria o que a gente tá dentro lá no Sister Location, que a gente passa naquela noite 4, que vem, sabe, aquelas mini-rinas entrando. Então, seria esse bicho que a gente tá dentro, mas não faz sentido nenhum ter Blood Puppet, Funtime Puppet. Meu Deus do céu, o pessoal inventa muito, tá? Então, na verdade, pode ser algum outro modelo lá dentro, sei lá, parece muito com a da Funtime Chica, na verdade. Mas também não dá pra comprovar que é esse animatrônico ou qualquer outro animatrônico que seja. Tava mas se dentro for, de um animatrônico de dentro lá do Sister Location. É bonito pelo menos, né?
o comercial oficial de Five Nights at Freddy's. Isso aqui é fazer uma propaganda, é muito escondida essa propaganda, que Five Nights at Freddy's já apareceu na TV, que é esses bonequinhos, aquela coisa toda. Sim, isso já aconteceu. E a propaganda é horrível. A propaganda é muito ruim, muito horrível mesmo. E aí acabaram, sabe, vinculando em poucas partes dos Estados Unidos e logo tiraram do ar, porque ela era horrorosa. Billy Bob e as mini-arenas eu achei nos bonitinho. intervalos do Sister Location. Isso aqui é um easter egg que pode aparecer na hora que você vai ver televisão. Meu no Deus Sister do céu, Location. tira essas Pode bonecas. aparecer uma mini-arena ou os Billy Bobs, né, que a gente vai ver na Custom Night do Sister Location. E pode muito, mas muito raramente aparecer na sala quando você tá vendo televisão. A Mordida de 94. Ah lá. Molecada, aí agora é outra coisa igual o X-Screen 6, onde não tem uma referência tão clara do que é. Eu não sei se tá fazendo referência a uma animação que a galera, sabe, acabou colocando como se fosse uma Mordida de 94, sabe, colocando um novo restaurante depois do FNAF 1, ou é falando que no FNAF 1 teve uma mordida, ou é coisa de fã e a galera acha que é canônica por algum motivo. Mas por algum motivo é essa imagem que eu tenho e não dá pra descrever direito o que seria, né? Eu procurei, mas é isso os que eu tenho que bichos falar pra morde vocês. e vai colocando ano, Mordida de 94, 95, parece 2001, tanto fanfic nesse meio como 2007. todas as outras que eu já trago aqui também. As Cavernas de... Teve um pequeno pause aqui por culpa de propaganda, mas agora vamos continuar. Play. 4 parece bem tanto no finalzinho, já tem uma hora de vídeo. Todas as outras que eu já trago aqui também. As Cavernas de Gelo do FNAF World. Isso aqui é outra localização que estava dentro do FNAF World, que você podia explorar as partes geladas e tudo mais, e também entrar nessas cavernas que tinha na parte de gelo. Mas isso não está dentro do jogo final, e aí a galera acabou encontrando nos arquivos do jogo. Então é mais um lugar que a galera acabou, né, pegando, né, fazendo aquele data mining, né, de pegar os arquivos do jogo. Falei, caraca, eu até que joguei E aí acabaram achando esse lugar que não existe dentro do jogo. Não joguei tanto. O anime da Chica na Ultimate Custom Night representa as crianças desaparecidas. Bom, aqui tem uma parte que parece que faz sentido e outra parte que não. A Toy Chica, ela tem uma versão anime na Ultimate Custom Night que é a Yandere Chica, onde ela vai atrás de algumas, sabe assim, pessoas que estão na sala dela lá do colegial e ela fica extremamente apaixonada parecendo uma Yandere. E aí a galera tá falando, ah não, mas tá vendo, é as crianças que desapareceram e tal. Não é, porque tem até um lobo. E tipo assim, o lobo nós vimos só lá no Twisted Ones, na época, e olhe lá ainda. E lobo a gente só viu agora nos jogos com a Roxane. Então, tipo assim, é meio que dando a entender que o Scott Calton quis colocar isso pra falar que o William Afton ia atrás das crianças. Mas isso vai brincar um pouco com aquela teoria merda da Pink Pills, que o Scott Calton também não gosta dessa teoria, mas falando que o William Afton meio que tinha coisas a mais com as crianças, sabe? Melhor a gente mudar de assunto. O Scott Calton já trabalhou na Dollar Store. Caso você não saiba, o Scott Calton, antes de virar realmente um desenvolvedor de jogos, não que, tipo assim, ele desenvolvia, né, durante os intervalos e até nas folgas de trabalho, ele teve vários empregos e um desses, ele era caixa de supermercado. Dollar Store é uma loja de supermercado dos Estados Unidos. Imagina, você vai lá no caixa de supermercado, é o William Afton. O homem por trás de FNAF também já foi caminhoneiro e também caixa de supermercado. Ele teve vários empregos. Molecada, eu era leiturista, eu entregava conta de água. E aí, nos intervalos, né, e nas folgas, eu era professor de informática, então, tipo assim, mano. Fazer essas coisas não dava dinheiro, professor né? de informática. Com o tempo que começou a ficar vendedor muito bom. de consórcio, Scott, né? Agora criador ele é de catálogo mito, né? de autopeça. Viu aí Five Nights at Freddy's do mundo todo. O nome do meio do Scott é Afton. Opa. Desculpa, eu perdi um pouco a linha lendo esse título. Opa. É porque a galera inventa cada coisa, mano. Porque, vamos lá, pra explicar. William Afton, nome inventado. A galera acabou, sabe, falando, ah lá, o nome do Scott no meio é um A. E aí é A de Afton. Gente, pelo amor de Deus. Claro que não, mano. Animatrônicos versão Apocalipse. Isso aqui foi uma ideia bem interessante, colocando, sabe, um futuro distópico, que os animatrônicos, eles meio que já se misturaram com a humanidade. E aí, então, né, com o fim do mundo, as pessoas acabaram sobrevivendo em formas animatrônicas. Meio que é o plot de Cyberpunk, onde as pessoas colocam pedaços de metal, né, pedaços de coisas robóticas, né? E aí a galera acabou misturando isso com o FNAF. O que faz até um pouco de sentido, mas é só uma ideia de fã. Mas é da hora, mas de FNAF. Eu não queria ter a cabeça de parte bem distópica, né? É que todo mundo teria partes de animatronics no seu próprio corpo.
os episódios mexicanos de uma série animada com temas de FNAF. Aqui é basicamente o FNAF High School, que é a escola FNAF. Sim, isso aqui existiu e tem dezenas de problemas essa série toda. A criadora desse negócio tentou registrar a série como sendo dela, tentou registrar o nome Balloon Boy como sendo o personagem criado por ela. Ela pegou várias músicas de copyright de terceiros de outros artistas. Enfim, é muito problema. Fora que os roteiros, as coisas, os temas, foi muito problema. Inclusive, tem uma galera já deve ter saído o vídeo eu falando um pouco mais dessa escola FNAF. Então, agora vocês sabem, eu também vou fazer um jogo chamado o que aconteceu nessa treta toda. Mas, por acaso, né, você não viu o vídeo e resumindo, foi, né, esse um prédio que toma cerveja, né, onde uma artista, né, no YouTube, ela fazia as animações e tentou fazer o tema de FNAF dentro de uma escola, né, no colegial. Mas aí, o que eu falei, teve tantos problemas a série, muita treta, que a série foi cancelada e ela acabou tomando processo do Scott Calton. É sério. Os olhos vermelho e branco do Withered Bonnie. Aqui a galera aponta que os olhos do Withered Bonnie mudam de cor. E pode ser algum defeito na hora de você ver o animatrônico ou alguma televisão ou celular, mas os olhos são vermelhos. E sempre foram assim. A galera acaba colocando que talvez em um FNAF ou outro tenha esse problema, mas aí é aquela coisa, cada televisão em cada lugar, né? Então é meio difícil de eu falar, sabe, se é realmente algo proposital ou não. Mas até onde eu sei, os olhos são vermelhos. Sempre foi vermelho. O final verdadeiro do Pizzaria Simulator. Final verdadeiro, o final das crianças, sabe, todas enterradas e as almas libertas e finalmente, né, elas puderam descansar e ir pro pós-vida em paz. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né, Security Breach? Ai, é difícil. Mas fazer o quê? Não foi. A figura dançante no FNAF World. Isso aqui é um negócio que pode aparecer no mapa aleatoriamente e é um Fredinho dançando praticamente. E aí a galera falou que talvez seria um teaser de um novo animatrônico ou tá, sabe, colocando uma ideia pra alguém de alguma coisa, um easter egg, sabe, de algum bicho. Mano, mas é só um Fred dançando no meio do mapa. É bem difícil disso aparecer, na real. FNAF Dark Ride. Isso aqui era um projeto muito legal, onde queria fazer uma atração em um dos parques da Universal envolvendo Five Nights at Freddy's. E aí seria todo tematizado, tudo, tem até alguns trailers a respeito desse tema de parque, né? E aí tem o Foxy aparecendo, sabe, dando susto. Era um dos projetos que acabou, infelizmente, não indo pra frente, né? Porque ia demandar um orçamento enorme e FNAF, na verdade, estava caminhando pra outro lugar, né? Tava indo pra outra empresa, que seria a Blumhouse, né? Na parte de filmes e tudo mais. Cassidy. Cassidy, a gente descobriu o nome por conta do Survival Logbook e também o rosto, né, dessa criança aqui, que é o espírito vingativo da UCN. E aí o nome dela foi descoberto nos livros. E aí, na verdade, é dela ou dele, independente, não tem gênero definido. Mas descobriu o nome nos livros. E aí, então, seria a alma que acabou possuindo também o Golden Freddy do lado da criança chorona. A testa do Scrap Trap tem um tamanho normal. Isso é por conta que parece que toda a roupa do Scrap Trap é bem pra encaixar uma pessoa mesmo, sabe? Parece que agora as coisas estão bem mais encaixadinhas, bonitinhas. E seria meio estranho, sabe? De ser uma armadurona e é mais colada, né? É mais parecido com uma caveira, né? A cabeça do Scrap Trap. É só um detalhe bem interessante que a galera acabou percebendo, né? Do modelo do Scrap Trap. Dá pra perceber que ficou mais... Esse bicho aqui, ele tá escondido, nossa, nos livros, que eu acho que é dos guias na época muito velho, falando a respeito das baterias de dentro de FNAF, né? Falando, né, de você contar quando que vai as baterias e tal. É um dos livros, eu acho que é um dos guides mesmo. E aí aparece esse bonequinho, né, que seria o Homem Matemática. É só um negócio de dentro dos livros, muito easter eggzinho. E aí a galera, tipo, quem que é esse boneco e tudo mais? E seria o Homem Matemática vai te ensinar a salvar as baterias, né, das noites. Caramba, é uma referência muito obscura mesmo. Jumpscare do Balloon Boy. Isso aqui é outra coisa feita de fã também. É um Balloon Boy pulando na sua cara. É basicamente isso. Ele estaria no lugar do Withered Fox no FNAF 2. Essa coisa doida. Era só o que faltava. Um plush trap jogável. Era só o que faltava. Algumas pessoas acabaram olhando o código-fonte do FNAF 4, mas também tem partes do código-fonte do Help Wanted que indicam mais que teria como você jogar sendo os animatronics ou uma espécie de multiplayer. FNAF 4 foi mais assim, a galera viu lá, mas não tinha tantas evidências, mas isso estava muito mais claro no FNAF Help Wanted, que teria sim um multiplayer, teria como você pegar e jogar com o Push Trap, ou até com uma outra pessoa também sobrevivendo às coisas ruins, ou você sendo os animatrônicos e o seu amigo, né, tentando se defender. Mas é uma ideia interessante que parece que foi descartada no final, né, e se não foi pra nenhum lugar, e a galera seguiu o jogo como sendo totalmente single player.
cancelado devido a vazamentos. Isso aqui é uma piada, né, que o Scott Calton criou por conta que o FNAF Sister Location tinha sido vazado, mas essa imagem esconde a mensagem de que teve a abertura do Cicus Baby Pizza World, né, onde aconteceu os eventos da Elizabeth, acabou, né, entrando no buchinho da Baby. E aí, então, isso tá descrito bem secretamente nessa imagem, e aí é por conta dos vazamentos que acabou acontecendo. Aí, a desculpa pro lugar ter fechado é que deu vazamento de gás, e aí é um paralelo, né, vazou o gás, vazou o jogo, Scott Calton não dá! E fez esse teaser. Tá, não dá! A versão mobile do FNAF World. Isso realmente iria acontecer. A Click Team já estava trabalhando nisso, principalmente por conta dos portes, né? Do FNAF 1, 2, 3, que acabou saindo eventualmente. Mas a ideia foi completamente descartada, já que o Scott Calton falou, cara, deixa isso pra lá. A galera vai e joga no PC mesmo e é de graça, não vamos pôr na Google Play, não. O Scott Calton, eu sinto que ele quer esquecer um pouco o FNAF World, sabe? Que deu muito problema pra ele no lançamento, então acabou não indo mesmo pra frente. E a galera agora, se quiser jogar, é só no PC. O Balloon Boy ri 4 vezes antes de te atacar. Isso é meio que verdade, mas às vezes não. Mas na maioria das vezes, o Balloon Boy, se você escutar a risada dele 4 vezes, quando ele for rir na quarta, ele entraria dentro do escritório. Ele já estaria, sabe, eu tenho essa estratégia. Porque ele aparece em 4 pontos distintos, né, na câmera do FNAF 2, até ele chegar até você. Mas isso pode acontecer ou não. Se você ficar colocando a máscara muito, ele vai acabar indo para outro lugar, ele pode resetar uma risada. Então é por isso que meio que é certo, mas também não é tanto. Comigo sabe? funcionou. Mas é uma ideia que a galera acabou descobrindo, né? Uma das coisas, das mecânicas do FNAF 2. O animatrônico Castor no FNAF 1, por conta do Taiki San's Lumber Co., né, que é aquele jogo dos castores lá do Scott Calton, né, que ele acabou fazendo, a galera também acreditou que tinha um animatrônico Castor. Não precisa nem dizer, né, que parece o Foxy, só que totalmente editado. Na verdade, não tem. Isso aqui é mais um dos bichos que a galera acabou acreditando que tinha dentro do FNAF 1. E não tinha coisa nenhuma, né, era tudo invenção da galera. Michael Afton falando no final verdadeiro. Isso aqui vai fazer uma referência ao final do Sister Location que o Michael Afton tá falando, porque ele quer procurar o pai dele, aquela coisa toda. Um final muito icônico que vai fazer referência ao Springtrap também sobrevivendo a Fazbear Frights, dizendo que a história iria continuar. O filme de FNAF seria feito pela Columbia Pictures. Na época que Five Nights at Freddy's ainda não tinha um estúdio a respeito do filme, muita gente acabou acreditando que o filme seria feito pela Columbia, né, a Columbia TriStar. Mas acabou que não saiu, né, na parte da Universal. Tanto que eu falei até que ia ter aquele brinquedo, né, lá na parte da Universal Studios, né, que tem também um parque de diversão. Eu quero ver como que vai ser os animatrônicos no filme. Não sei se teve algum problema de contrato, o que me deixa tranquilo de dinheiro, mas é que é a galera que faz os Columbia, Muppets. Vai ser feito pela Blumhouse. E eles são incríveis. Camada 4, Mar Inabitável. Agora eu tenho que dar um aviso muito importante. Pausa no aviso muito importante. Eu vou parar essa primeira parte aqui. E a camada 4 pra frente, vamos ver hoje ainda, só que mais tarde, tá bom, meu queridinho? Vamos dar uma pausa, vou tomar uma água aqui também e nós já continua. Temos aqui 1h13, eu também parei pra falar umas groselhas também, então deve sair um vídeo de 1h20 e poucos aí. E até daqui a pouquinho nós tá de volta. Um beijo pra vocês. Falou!